Por que igreja quadrangular? Sim, é porque a gente acredita num evangelho que se divide em quatro etapas. Então, a gente tem o símbolo da cruz na cor vermelha, que diz respeito a Jesus Cristo salvo. Aí a gente tem a pomba na cor amarela, que diz que Jesus ele batiza com o Espírito Santo. Aí a gente tem o cálice na cor azul, que significa que Jesus cura. E a gente tem a cor púrpura na coroa, que significa que Jesus Cristo voltará. Então, o evangelho quadrangular, ele se divide, né, nessas quatro crenças, né? Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, ele cura e ele voltará. Então, quando a nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, ela teve essa visão, ela dividiu essa visão nesse evangelho quadrangular, né? E ela pregava acerca disso, né? Então, a gente tem relatos na cidade de Los Angeles que as pessoas, antes de levarem os enfermos para o hospital, levavam no culto da Aimee. Então, tipo, isso era tão latente, né? Tão real na vida dela, que antes dos enfermos irem para o hospital, eles iam para o culto, porque eles enxergavam ali uma possibilidade deles serem curados por Jesus. Uau. Mas, enfim, voltando do Japão, como foi sua adaptação aqui à igreja brasileira, como que você ao próprio país? Então, em termos de país, né, eu não tive tanta dificuldade com a língua, porque meus pais eles sempre tiveram isso de voltar para cá, então eu sempre tive contato com a comunidade brasileira mesmo estando no Japão, então foi tranquilo para mim. Agora, com relação a cidade, né, eu saí de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes e fui para uma cidade de 25 mil habitantes. então, poxa, foi um choque, né? Mas como eu era novo também, eu acabei fazendo amigos lá e, enfim, consegui me adaptar também facilmente. E com relação à igreja, a igreja brasileira e a igreja japonesa, existe uma diferença, né? E eu vejo que a igreja brasileira, especialmente hoje, né, mas eu acho que isso já vem sido construído desde a minha adolescência, vive algo assim muito precioso da parte de Deus, né? Então a gente vê, eu cheguei na época onde o evangelho dentro da nação estava se expandindo, né? Estava crescendo. Então isso para mim foi bom também nessa parte de adaptação, porque eu via que existia ali um sopro divino, né? Um sopro de Deus com relação ao evangelho. Então, eu vi essa chave virar. Tipo, quando eu entrei na escola, às vezes era meio desconfortável você falar que você era cristão, né? Mas em pouco tempo eu vi isso mudar, assim, dentro da nação. Por conta do avanço mesmo da igreja e do crescimento do evangelho na nação brasileira. Então, em termos de igreja, eu também não tive tanta dificuldade por conta desse avanço. Eu vi uma igreja em crescimento, vi uma igreja apaixonada por Jesus, porque o brasileiro tem disso, né? Da paixão, né? Então, a gente vê o brasileiro adorando e é diferente, né? Então, a gente olhava lá para os japoneses todos, tipo, quietos, assim, né? Adorando a Deus em espírito e em verdade, porém da maneira deles. E quando eu cheguei no Brasil, a galera, tipo, uau, tipo, selvagem na adoração. Eu, caramba, pô, que legal e tal. Então, Não te assustou isso? Não me assustou, assim. Eu achei diferente, né? Mas não me assustou e eu levei isso como algo positivo. Poxa, olha que demais, né? Como eles adoram, como que Deus faz aqui na nação brasileira. Eu vi aqueles pregadores pentecostais, sabe? E eu admirava aquilo. Falava, poxa, que legal, diferente daquilo que eu tô habituado, daquilo que eu via no Japão, mas eu achava incrível, assim, a maneira como Deus ele se movia no meio dessa paixão, no meio dessa entrega que eu enxergava no Brasil. E falando em chave virar, como que... Porque você é filho de pastor, né?
Mas como que foi seu relacionamento com Deus? Como é que foi essa mudança de chave para que você entendesse realmente seu propósito, o que Deus tinha para você? Como que Jesus te resgatou, assim, sabe? Porque a gente vai dizer mais para frente do shift, de coisas ministeriais, né? Mas como que isso nasceu antes, né? Porque a gente fala muito de... Sou filha de pastor, tava ali na igreja e tal, mas... quando que virou a chave? Quando que a chave virou? Jesus, né? Então, eu tive alguns encontros com Jesus que marcaram a minha vida, né? O primeiro deles, eu tinha 7 anos de idade, que a minha igreja, naquela ocasião, estava vivendo algo precioso da parte do Senhor. E eu via minha mãe orando pelas pessoas, assim, e eu via as pessoas tendo alguma reação com relação à oração da minha mãe. Então, eu via as pessoas chorando, né? Eu via as pessoas, às vezes, caindo no chão e falando em línguas e tal. E aí, eu puxei o vestido da minha mãe assim e falei, mãe, também quero sentir isso. E aí, ela, junto com outras pessoas ali da igreja, eles oraram por mim. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu tinha essa idade, 7 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei chorando, assim, por horas, assim. Horas tendo um encontro com Jesus. Que demais. E essa foi a minha primeira experiência com Deus. E eu cresci, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai, tende a entender melhor as coisas. Mas chegou um determinado período da minha vida, acho que na fase da adolescência, que a gente estava sendo cristão ali, eu estava sendo cristão por tabela, né? Eu nunca fui um menino assim que, vou chutar o balde e fazer tudo que tem de errado. Mas eu ia na igreja e, aquilo se tornou algo rotineiro, né? Um hábito, algo rotineiro. Não tinha um propósito ainda. Não tinha. E aí, em 2016, eu fui numa conferência do pastor Randy Clark, né, um evangelista canadense, onde, nessa conferência, no último dia, ele falou sobre transferência de unção, e ele quis começar pelos filhos de pastores. Falou assim, Deus está entregando algo específico para quem é filho de pastor. Se você é filho de pastor, vem aqui. E eu lembro que eu fui um dos primeiros, assim, porque... eu, na cadeira mesmo, cara, comecei a sentir uma eletricidade, assim, passando no meu corpo. E eu falei, cara, isso daqui não é normal. Tem algo acontecendo, Deus tá me tocando. E eu fui. E aí o Rain, ele orou por mim, colocou a mão na minha cabeça. E eu, caí debaixo da unção, assim, e fiquei ali por horas. Aí, a hora que eu me dei conta, eu falei, cara, preciso levantar. E eu não conseguia levantar. Eu olhava para os meus amigos que estavam perto de mim. Falava, eles olhando assim pra mim, cara, o que você tá fazendo, cara? O que tá acontecendo? E eu, cara, só tentando levantar e eu não conseguia. E esses caras, eles tentaram me levantar e também não conseguiam, porque eles também, tiveram uma reação, de unção do riso. Eu lembro que tava muito forte naquele lugar. E, enfim, esse foi um encontro forte que eu tive com Deus. E a partir desse momento... Deus ele começou a me despertar para algo sobrenatural, assim. Então eu comecei a viver um cristianismo que era algo que fugia do comum. Eu lembro que eu comecei a ter experiências de cura, né? Eu lembro que a primeira mulher que eu orei por cura foi nessa época, onde o Randy Clark ele falou assim, você que está doente, ergue sua mão, que as pessoas vão orar por você e tal. E a mulher que estava do meu lado, ela ergueu a mão. Eu perguntei para ela, falei, qual que é a sua doença? Ela falou, eu tenho câncer. Uau! Aí eu, puxa vida, podia ser uma dor de cabeça, né? Podia ser uma dor de cabeça, algo desse tipo. E ela tinha câncer e eu orei por ela e eu falei assim, pega meu telefone porque eu quero saber se Deus te curou. Vai fazer os exames e eu quero saber se Deus te curou. E aí eu telefonei para ela dias depois e realmente ela tinha sido curada. Uau. Naquele dia. E aí eu lembro que eu comecei a exercer isso de alguma maneira, né? Porque eu acredito que aquilo que Deus dá é como se fosse um músculo que precisa ser desenvolvido, né? E eu lembro que eu começava a desenvolver isso no meu dia a dia. Eu falava, Deus, fala comigo sobre algo que está acontecendo aqui no ambiente. E eu comecei a
a desenvolver esses dons de palavra de conhecimento, de cura. E aí eu lembro que nos cultos, né, chegava gente com o braço engessado, nós orávamos e arrancávamos o gesso. A gente viu surdo voltando a ouvir, né? E Deus me usando nessa parte através, né, daquilo que eu tinha recebido naquele dia. Que incrível. Por transferência de unção. Então acredito que essa foi uma virada de chave importante que aconteceu lá em 2016, para que o meu ministério então começasse a se desenvolver. Esse é um corte do nosso NSDC Cast. Se você quer assistir o vídeo completo, o link está aqui na descrição.